Se você, para você chegar no Getsemane, geograficamente, você terá que fazer uma viagem a Jerusalém. Lá você vai encontrar esse lugar. Outros evangelistas vão falar desse lugar, dessa experiência. Além de Mateus, Marcos, Lucas e João. Na verdade, os 4 evangelhos vão falar dessa experiência do nosso Senhor Jesus no Getsemane. Então, o Getsemane, geograficamente, para você ir, você precisa investir um bom dinheiro e chegar lá. Mas o Getsemane, realidade espiritual, você não precisa ir geograficamente a Jerusalém. Basta que você possa colocar a sua vida diante de Jesus e assumir um compromisso diante dele. Basta você viver a realidade do reino, ter uma vida devocional, fazer a obra do Senhor. Basta você viver da fé pela fé. Basta você desejar se entregar a Deus, que você vai viver alguns Getsêmanes na sua vida. E à medida que o texto vai nos falando, nós vamos entendendo que há sim um lugar, esse lugar existe geograficamente em Jerusalém, de fronte ou de frente para hoje não é mais o templo em Jerusalém, né? É a mesquita, mas ele era de frente para o templo em Jerusalém. Mas Getsemane como realidade na nossa vida, enquanto cristãos, enquanto crente, a gente sempre vai precisar enfrentar. Nesse tempo que Jesus estava aqui com os seus discípulos no Getsemane, Jerusalém estava à porta de uma das suas festas. Aliás, já estava dentro da festa, a chamada festa da Páscoa. A cidade aqui estava cheia de pessoas que vinham de todos os lugares para a Páscoa. Então Jerusalém estava incendiada, não somente pelas pessoas que estavam por causa da Páscoa, mas porque na verdade havia um cenário espiritual sobre Jerusalém jamais visto na história. Olha só que coisa interessante. Jesus está reunido com seus discípulos em um cenáculo. Enquanto Jesus está reunido com seus discípulos no cenáculo, o Sinédrio estava também reunido. O Sinédrio estava reunido para planejar matar Jesus. E Jesus está reunido com seus discípulos em um cenáculo. E Jesus então vai viver com seus discípulos seus últimos momentos. Jesus vai compartilhar com seus discípulos coisas profundas. O pano de fundo desse momento, antes de Jesus sair para o jardim do Getsemane, está no capítulo 13 a 17 do Evangelho de João. Então vamos lá. Enquanto Jesus está no cenáculo com os 12, depois fica com os 11, porque Judas num dado momento sai. Enquanto Jesus estava ali reunido para revelar a eles coisas profundas, como por exemplo, o Espírito Santo, que seria o Consolador, dias depois que chegaria, o Sinédrio estava reunido para tentar acusar e matar Jesus. Depois desse momento, que Jesus compartilha com seus discípulos coisas íntimas, é que ele sai para o jardim. Ele sai para esse lugar. Ele sai para viver um momento angustiante, um momento carregado de tristeza profunda. E é sobre esse momento que eu quero ir com você à luz deste texto que eu sei que você conhece.
Eu sei que em alguns momentos da sua vida, na sua leitura, nas suas leituras, você já se deparou com esse episódio. Eu sei que você já aprendeu muita coisa com esse texto. Mas eu espero, meu irmão, que nessa noite você aprenda ainda mais. Eu espero que além disso, eu espero que esse texto, essa experiência vivida pelo nosso Senhor Jesus, possa nos falar profundamente nessa noite. Amém, meus amados? Eu quero tirar com você lições desse texto, para ser mais preciso, dessa experiência vivida pelo nosso Senhor Jesus no jardim do Getsemane. São as seguintes lições. Eu quero que você, por favor, fique com a sua mente ligada na palavra, que você não converse com ninguém, que você não se distraia. Espere o momento do culto acabar para você passar na cantina, comprar um pastel ungido, degustar um pastel ungido. Já separei o meu lá, já pedi para separar, porque na outra vez eu pedi para separar, fiquei sem. Hoje eu não vou ficar sem meu pastel. Então agora nós não vamos pensar em pastel, não vamos pensar na conta que a gente vai pagar amanhã, nós não vamos pensar em nada. Nós vamos tão somente nos ligar naquilo que o Senhor irá nos falar por sua palavra. Porque, meu irmão, se você é crente de verdade, se você é discípulo de Jesus de verdade, se você é extensão de Jesus, em algum momento da sua vida, você vai ser prensado, você vai ser provado, para que saia de você o melhor. E nesse melhor, Deus vai tomar para que você seja usado por Ele e para que você se aproxime da presença dEle e, sobretudo, da vontade dEle. Posso ouvir um amém? A primeira lição que nós vamos compartilhar nessa noite do jardim de Getsemane é essa: é seguir em frente adorando e louvando, ainda que seja com alma angustiada, sozinhos, sendo prensados. Eu vou repetir. Essa é a primeira lição que eu quero dividir com você nessa noite. A lição de seguir em frente, adorando, louvando, ainda que seja com angústia, sozinhos e sendo prensados. Eu não li, mas eu vou pedir para você ler o versículo 30. Recue, por favor, em alguns versículos aí, por favor. 30. Um versículo pequeno. Olha o que diz o versículo 30. E tendo cantado um hino, saíram para o monte das oliveiras. Prestou atenção? Esse cantar o hino foi em que momento? Quando Jesus deu a última palavra, que está lá no capítulo de João. Deixa eu ver qual é a última palavra. Rapidinho a gente encontra. Versículo 26 de João 17. Olha o que está escrito. E eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Terminada essa palavra, Jesus canta um hino com os discípulos. E para onde que ele vai? Para casa? Não. Ele vai para o templo? Também não. Ele vai descansar? Não. Eles cantam um hino, ou seja, eles louvam ao Senhor. A Bíblia não diz qual é o hino, a Bíblia não diz se é um salmo, a Bíblia só diz que é um hino. Se eles estão cantando, eles estão louvando, eles estão adorando. Terminado esse momento de adoração e de louvor, eles estão seguindo em frente, indo em direção ao jardim do Getsemane. E aí o texto que nós lemos vai nos informar que eles estão
nesse jardim e Jesus procura sentar com os discípulos, mas a sua alma está mexida. A sua alma está provocada pelos momentos subsequentes, por tudo que ainda aconteceria. Por que a gente precisa entender a expressão seguir em frente? Porque seguir em frente aqui não é dar um passo em direção a uma conquista pessoal. Seguir em frente aqui não é dar um passo em direção a obter uma coisa em que possa ser desfrute e deleite para a alma. Seguir em frente aqui é dar o próximo passo para que o plano de Deus seja executado. Por isso que quando Jesus chega no jardim do Getsemane, ele, ao chegar lá, o versículo 37 vai dizer que ele fica entristecido e angustiado. A vida cristã é assim. A vida de um discípulo de Jesus é desse jeito. Como assim, pastor? Você está aqui adorando, cantando, louvando ao Senhor, como nós fizemos aqui. E Deus está sempre esperando o seu próximo passo. E o seu próximo passo não vai fugir, a não ser que você queira, a não ser que você desista. Seu próximo passo sempre será em direção aos planos de Deus. Em alguns momentos você vai ter que ser prensado para isso. Seu próximo passo pode ser ir em direção a uma prensa. Porque é exatamente o que está acontecendo aqui com o nosso mestre. Ele está indo para o jardim do Getsemane. Getsemane em hebraico significa oliveira prensada. E de fato existia uma prensa, onde se extraía o azeite das azeitonas. E era um processo interessante. Na verdade eram 5 processos. Eu não vou contar os processos aqui, mas eu vou dizer para você que a cada processo tinha um propósito, um objetivo. Por exemplo, o primeiro processo não é colocar nem as azeitonas na prensa. O primeiro processo é colocar os sacos de azeitonas um em cima do outro, para que o próprio peso de cada saco pudesse extrair o azeite. E esse azeite extraído pelas próprias sacas de azeitona serviam para colocar no candelabro do templo. Aí vem a segunda prensa, que já é com a própria prensa, que servia para alimento. A próxima prensa, que servia como remédio, era terapêutico. A próxima prensa, que servia para fazer sabão. E a última prensa, que servia para acender as lamparinas. Prensa, 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 prensa. Então Jesus está indo ali para o Getsemane. Ele é a oliveira verdadeira. Ele agora é a oliveira verdadeira. Ele agora está sendo prensado. E por que Jesus está sendo prensado? Para revelar a nós hoje que o Pai iria extrair dele o seu melhor. Assim como eu e você, na vida somos prensados pelo Deus Todo-Poderoso. Para quê? Para que saia de nós o nosso melhor. Você pode ser instrumento como luz para as pessoas. Você pode ser instrumento para abençoar as pessoas. Assim como Jesus está aqui sendo prensado para extrair o seu melhor, você pode estar sendo de Deus prensado para que saia o seu melhor. E o seu melhor não é para você, o seu melhor é para o próximo.
Se você estiver vivendo um Getsemane, saiba disso. Se você está sendo prensado por Deus para extrair do seu melhor, e o seu melhor não é para você, o seu melhor é para o próximo. Porque o melhor de Jesus não era para ele, é para nós. Foi e é para todos nós. Sabe qual é o grande problema dos crentes modernos? É que os crentes modernos, eles não conseguem, ou eles não suportam serem prensados. Não suportam a prova. Os crentes modernos são sensíveis demais para serem prensados. Os crentes modernos não conseguem entender que Getsemane é lugar de ser prensado. E a prensa tem um propósito. E o propósito da prensa é extrair o nosso melhor para o próximo. Que você seja uma bênção para o próximo. Que a unção que vai sair de você, que vai escorrer de você, possa abençoar o teu próximo. Que a unção que está dentro de você possa ser extraída, para que através da unção que está dentro de você, as pessoas possam ser abençoadas. Amém, amados? Glória a Deus. Essa é a primeira lição do Getsemane. Dar o próximo passo, mesmo com tristeza e angústia de alma. Não há tristeza, não há angústia de alma que impede um crente de ser prensado por Deus. Vou repetir. Não há tristeza ou angústia de alma que impede um crente de ser prensado por Deus. Porque é exatamente o que vai acontecer com o nosso mestre. Ele de fato estava com a sua alma entristecida, a sua alma angustiada, e diz o texto, angustiada muito. Mas ele não fugiu do Getsemane. Ele não burlou o Getsemane. Ele não se isentou de ir para lá. Eu quero que você fique tranquilo. E por que eu quero que você fique tranquilo? Sabe por quê? Porque, presta atenção, Jesus foi para o deserto, mas ele não foi sozinho. O Espírito Santo foi com ele. Jesus foi aqui para o Getsemane, mas ele também não estava sozinho. Se você ler o Evangelho de Lucas, você vai perceber que quando terminou o momento da prensa, tinha ali um anjo para lhe confortar. Irmão, quando você for prensado, fique tranquilo. Deus está com você. Deus está ao seu lado. E se for preciso, ele envia um anjo, ainda que seja de carne, para consolar você. Sabe por quê? Porque se você está sendo prensado, tem um propósito. E Deus não vai deixar aqueles que são prensados sozinhos. Tem sempre alguém para estar ao seu lado. Amém? Então fique tranquilo, você nunca vai estar sozinho. A segunda lição que eu quero dividir com você é sobre o Getsemane. Getsemane é lugar de vencer os algozes da alma pelo poder da oração. Ah, você vai ter que falar isso aqui comigo. Diga bem forte, Getsemane é lugar de vencer os algozes da alma pelo poder da oração. Repare, por favor, no versículo 39. Que Jesus está indo um pouco adiante. Na verdade, ele está entrando no jardim. Jesus está sendo conduzido a explorar aquele lugar ainda mais. Em um dos textos, e creio que é no Evangelho de Marcos, diz que ele ia lá como de costume. Essa expressão de costume significa dizer que Jesus era frequentador assíduo desse jardim. Eu abro um parênteses para te perguntar se você tem o seu lugar de costume. Se você tem o seu jardim de costume. Feche parênteses. Então ele vai explorar o jardim. Ele vai entrar, ele vai mais adentro.
O texto nos relata que o nosso mestre viveu 3 momentos de oração. São 3 fases. Interessante que ele, ao chegar, ele pede ajuda. O versículo 38 vai dizer no seu final: ficai aqui comigo e vigiai. Tem guerras que não dá para enfrentar sozinho e sem oração. Tem batalhas que você não vai conseguir enfrentar sozinho e sem o poder da oração. Getsemane é uma batalha interna e externa. Se você assistiu o filme de Mel Gibson, você deve ter reparado que no jardim de Getsemane tinha ali a presença do diabo, da forma que o autor do filme quis expressar, talvez de forma didática para a gente entender melhor. Fato é que, na verdade, havia uma luta interna de Jesus e externa. Por isso que ele está pedindo ajuda, companhia, porque era uma batalha intensa, uma guerra espiritual intensa. Então, meu irmão, não dá para ir para uma guerra sozinho. A gente não pode entrar em uma guerra sozinho e muito menos sem o poder da oração. Só que nem Pedro, nem Tiago, nem João e os outros velaram com ele. Ele ficou só, porque seus companheiros estavam vivendo a síndrome do sono espiritual. E eu espero que essa síndrome você não tenha. A síndrome do sono espiritual. Não tente contar com gente que vive essa síndrome, por favor. Não tente contar com esse tipo de gente que tem a síndrome do sono espiritual. Pastor, tem gente assim na igreja? Tem. Gente com a síndrome do sono espiritual. E gente com a síndrome do sono espiritual nunca vai estar preparado para entrar na guerra espiritual. Não dá para contar com esse tipo de gente. Na verdade, para esse tipo de gente, a gente precisa orar para acordar. Porque Paulo lá em Efésios vai dizer: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Mas o nosso Senhor Jesus não pode contar com Pedro, não pode contar com João, não pode contar com Tiago, os filhos de Zebedeu e Pedro. O nosso mestre não teve com quem dividir o seu momento de dor. O que restou foi ser mais intenso ainda na oração. Para quê? Para vencer os algozes da alma. O propósito da oração não é mudar Deus, é nos mudar e nos levar a viver a vontade do Senhor. Pastor, tem algozes da alma aqui com Jesus? Tem. Tem 3 algozes da alma com Jesus aqui no jardim de Getsemane, e possivelmente esteja com você aí agora. Quais são os algozes da alma? Primeiro, medo. Medo. O medo está sempre relacionado ao futuro, aquilo que vem à frente, porque nós não temos a capacidade de entender o que vai acontecer depois. Nós não conseguimos entender o que se passa 1 segundo à nossa frente. Medo. Outro algoz da alma está aqui no texto: tentação. Se o medo é o desespero por causa do futuro, que a gente não tem controle, nós não temos controle sobre o futuro, a tentação é a tentativa, e não é redundante,
A tentação é a tentativa do diabo de nos tirar da presença de Deus e de nos tirar de executar os planos dele. Prestou atenção? A tentação é a tentativa do diabo de nos tirar da presença de Deus e dos planos dele. Mas tem um outro algoz da alma aqui no jardim de Getsemane. Qual algoz? A natureza da carne. O ser humano. Porque estava ali no jardim o Deus, Jesus. Mas quando ele entra nesse jardim, à medida que ele vai entrando no jardim, à medida que ele vai entendendo o que está acontecendo, à medida que ele vai orando, a natureza humana dele começa a gritar e a sua carne começa a gritar. Eu não estou falando da carne no sentido pecaminoso, não. É no sentido que a carne, ela também vai tentar fugir da vontade de Deus e fazer a nossa própria vontade. Por isso que Getsemane é o lugar de vencer os algozes da alma pelo poder da oração. Jesus não tinha a companhia dos seus discípulos, mas ele tinha o poder da oração. Por isso que ele orou uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e a cada momento que ele está orando, a sua oração era mais intensa ainda. Por quê? Porque à medida que ele vai orando, ele vai vencendo os algozes da alma. Sabe por que você é vencido pelos algozes da alma? Porque a sua vida de oração é fraca. Sabe por que o medo toma conta de você? Porque a sua vida de oração é fraca. Sabe por que a sua vida é de uma pessoa que é levada à tentação e cai na tentação? Porque provavelmente a sua vida de oração é fraca. Sabe por quê? Que a sua natureza carnal, ela não vai dar lugar ao Espírito, porque você não tem uma vida regrada de oração. Contrário, você que tem uma vida regrada de oração, você que tem intensidade na oração, todas as vezes que você ora, você vence o medo, você vence a tentação, você vence a carne. Lembro uma vez que eu estava aqui orando no gabinete, irmãos, eu nunca vou esquecer desse dia. Nunca esquecerei desse dia. Cheguei angustiado e comecei a falar com Deus, comecei a sentir a presença de Deus. E fui. Teve uma hora que o Senhor falou claramente ao meu espírito, porque se o seu espírito está alimentado pela oração e pela palavra, o Espírito Santo vai falar ao seu espírito. Por isso que quando Adão estava no jardim, Deus falava ao seu espírito, porque o seu espírito estava na presença de Deus. Quando o seu espírito está alimentado pela oração e pela palavra, o seu espírito fica sensível à voz de Deus, à voz do Espírito. E eu assim mergulhado na oração, mergulhado mesmo. O Espírito Santo veio e falou comigo o seguinte: levanta, vai trabalhar. Estou satisfeito com você. Vai trabalhar, tem muita coisa para você fazer. Eu tenho certeza naquele dia, o Espírito me fez vencer o medo, minha angústia, minha carne. Por quê? Porque eu tive o privilégio, a honra, a graça de mergulhar a minha alma na oração, o meu espírito na oração. Eu não sei se você sabe, eu vou te lembrar. Dentro de você tem uma divisão que ninguém vê, só Deus. E essa divisão, ela é entre a alma e o espírito. E a palavra de Deus tem esse poder de entrar, de penetrar na divisão da sua alma com o seu espírito. Quando a palavra entra na divisão da nossa alma e do nosso espírito, tornando nossa alma rendida e o nosso espírito sensível
Ah, irmão, não tem algoz nenhum que vai resistir a uma alma rendida a um espírito sensível. Vou repetir, não existe algoz nenhum, seja medo, seja tentação, seja carne, não existe algoz nenhum da alma que vai resistir quando a nossa alma está rendida ao Senhor e quando o nosso espírito está sensível ao Espírito de Deus. Eu desejo nesta noite que o Espírito Santo de Deus vá lá dentro de você, porque a palavra está indo. Eu espero que você nessa noite tenha a sua alma tocada pelo Espírito, o seu espírito tocado pelo Espírito Santo, o seu espírito, letra minúscula, com o espírito maiúscula, e esse espírito possa tocar em você, a ponto de você dizer assim: Senhor, eu estou vivendo o meu Getsemane sim, eu estou sendo prensado sim, tem uns inimigos querendo me tirar da tua presença, mas eu entrego a minha alma, eu rendo a minha alma, e eu peço por favor, que o meu espírito seja sensível à voz do seu Espírito. Louvado seja o Senhor, porque o Espírito Santo está aqui nessa noite, para tocar na divisão da alma e do seu espírito. Louvado seja Ele. Agora preste atenção. Você vai precisar de intensidade. Você vai precisar de intensidade. E intensidade só vem com disciplina. Eu sei que você é intenso para muita coisa. Tem gente aqui intensa para trabalhar. Tem gente aqui intensa para fazer exercício físico. Tem gente aqui intensa para poder fazer muitas coisas. Eu vou parar por aqui. Mas você precisa ser intenso na oração. E intenso na oração significa dizer muita disciplina. Entre no jardim, irmão. Entre no jardim. Chame pessoas para ir com você. Mas se essas pessoas não forem com você, vá sozinho. Mas não deixe de entrar no jardim. Seja intenso. Seja intenso na oração. Seja intenso na busca. Você vai precisar nos últimos dias. Vou repetir. Seja intenso. Você vai precisar ser intenso na oração. Terceira lição. E você vai falar comigo. Diga assim: Getsemane é lugar de entregar a alma, a vontade de Deus, mesmo no meio da dor. Vamos repetir? Diga: Getsemane é lugar de entregar a alma, a vontade de Deus, mesmo no meio da dor. Olha o versículo 42, por favor. E indo segunda vez, orou dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem que eu o beba, faça a tua vontade. À medida que Jesus se afasta dos discípulos e fica sozinho, e tem mais intensidade na oração, ele vai dar de frente com o cálice de Deus. Segundo o evangelista Lucas, só Lucas registra isso. Nem Marcos, nem Mateus, nem João registra isso. Segundo o evangelista Lucas, as orações de Jesus são tão intensas, que o seu suor se tornou em gotas que caiu na terra. Um fenômeno chamado hematidrose, que é um fenômeno raríssimo. Apenas uma fraqueza física excepcional, onde o corpo inteiro dói, acompanhado de um abatimento moral violento, de uma profunda emoção e comoção, é capaz de causar uma hematidrose, onde os poros se rompem
por causa da agonia, da dor, da tristeza. Na verdade, Jesus conseguiu vencer pelo poder de Deus e pela graça e por nossa causa. Ele conseguiu vencer um infarto. Porque uma pessoa assim pode ter um infarto. Ele vence o infarto. É infarto do miocárdio, é isso mesmo? É isso mesmo? Estou perguntando para o eletricista se é infarto do miocárdio. Não vai, o eletricista não vai responder. O eletricista não vai responder se é infarto do miocárdio. Por favor, um doutor, um enfermeiro. É isso mesmo? Não tem doutor, não tem enfermeiro, não? Fisioterapeuta tem aí? Que o Senhor nos mande médicos para ser membro da igreja, amém, irmão? Glória a Deus. Jesus venceu o infarto do miocárdio, mas ele não conseguiu vencer a hematidrose. Tamanha a sua dor, sua agonia. Mas preste atenção. Esse fenômeno indica o tamanho da intensidade da sua oração, mas também revela a intensidade da sua decisão. A hematidrose revela a intensidade do seu sofrimento no meio da oração, mas também revela a intensidade da sua decisão. Quantas vezes Jesus orou? No texto, quantas vezes? Quantas vezes? Tá certo, quantas vezes? Quantas vezes Deus respondeu? Nenhuma. Foi igual Paulo. 3 vezes orou pedindo para que o Senhor tirasse dele espinho na carne. E das 3 vezes Jesus não respondeu. Lá em Paulo, ou com Paulo, Paulo teve a graça de ouvir Jesus dizendo: a minha graça te basta. Aqui o pai ficou em silêncio. Por que que o pai não respondeu? Porque Jesus estava tomando o cálice da ira de Deus, por minha causa, por sua causa. Vou perguntar de novo, por que que o pai não respondeu? Porque Jesus precisava tomar o cálice da ira de Deus, por minha causa e por sua causa. O pai o abandona no Getsemane e deixa sobre ele o poder da decisão. Quando você tem uma vida intensa de oração, ouça o que eu vou te falar. E talvez você não vai nem querer orar depois disso. Quando você tem uma vida intensa de oração, vai chegar alguns momentos que você vai orar e Deus não vai te responder nada. Por quê? Para que você, pela intensidade da oração, possa servir a Ele com a sua tomada de decisão, porque intensidade de oração gera grandes tomadas de decisões. Talvez você vai pedir a Deus uma dádiva que a sua mão pega, que os seus olhos vê, e Deus vai te responder bem rápido. O pai deixou Jesus, o filho, tomar a decisão. Sabe por quê? Que a maioria das nossas decisões são equivocadas ou voltadas para a nossa vontade e a nossa satisfação ou a satisfação do nosso ego? Porque não há intensidade, profundidade em oração. Não há intensidade no espírito.
Na verdade, nós corremos da dor, do sofrimento, por causa do reino, por causa da igreja, por causa das pessoas. Isso é muito sério. Não quero saber de sofrer por causa de ninguém. Não quero saber de sofrer por causa da igreja. Não quero saber de sofrer por causa do reino. Na verdade é isso que a nossa alma pede. Nós vamos correr de qualquer dor, porque nós não queremos padecer, sofrer pelas pessoas, pela igreja e pelo reino. Mas aqueles que têm intensidade de oração, que têm intensidade com Deus, que busca Deus, repito, que a sua alma e o seu espírito estão mergulhados no Espírito, o Pai vai ficar em silêncio e vai esperar sair da minha boca e da sua boca a frase: que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Se você não entendeu, eu vou repetir. O Pai vai ficar esperando você dizer: que não seja feita a minha, mas a tua vontade. Eu vou perguntar para os crentes que lê Bíblia, que tem vida devocional: como é que é a vontade de Deus? Boa, mesmo na dor, mesmo no Getsemane. Perfeita, mesmo na dor, mesmo no Getsemane. Boa, perfeita aí? Mesmo na dor e no Getsemane. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Pastor, quer dizer que o cálice é a ira de Deus? O cálice é a ira de Deus. Meus irmãos, nós somos especialistas em pedir bênçãos, mas somos fracos em mergulhar em oração e nos submeter ao querer e à vontade de Deus para que ela seja cumprida. Vamos ser sinceros, somos ou não somos especialistas em pedir uma bênção ao nosso Pai? E nosso Pai abençoa, mas somos fraquíssimos em mergulhar a nossa alma, em deixar o nosso cálice encher da vontade de Deus. Jesus esvaziou seu cálice para se encher da ira de Deus. Ele si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Ele esvaziou-se da glória, para que a ira de Deus pudesse vir sobre ele, para que hoje pudéssemos estar aqui, na casa dele, adorando a ele, com a convicção de que somos novas criaturas. Foi por sua causa que ele tomou o cálice da ira de Deus. Foi por minha causa que o Pai derramou na cruz toda a ira que estava sobre nós. Foi para ele. Toda a ira de Deus que nos levaria à condenação eterna foi para Jesus, que era santo, puro. Ele recebeu toda a ira do Pai. E quando a ira do Pai veio sobre ele, ele tomou o nosso lugar. Outro cálice começou a ser enchido. Que cálice é esse? O cálice da graça. O cálice da graça só foi possível ser enchido porque Deus derramou a ira sobre o Filho. E Jesus aqui está dizendo: Pai, se for possível, tira de mim o cálice da tua ira, tira de mim a dor de ter que me separar do Senhor, mas por causa dos filhos do Senhor que estão lá na segunda igreja batista de Carioca, pode fazer a tua vontade. Aleluia. Que igreja nós vivemos? Que igreja somos nós? A igreja que não chora pela renúncia da cruz, que não vai até o fim, que foge da dor por causa do reino, da igreja, da própria igreja? Não.
Nós precisamos ser uma igreja que sangra, que chora, para fazer com que a vontade de Deus seja realizada. E eu concluo a parte final dessa mensagem. Após essas 3 lições, eu quero que você preste atenção, por favor. Eu vou precisar ler aqui, mas eu vou pedir a sua atenção, um pouco mais da sua atenção, por favor. A forma como você enfrenta os seus Getsêmanes vai mostrar que tipo de cristão ou pequeno Cristo você é. Eu vou repetir. A forma como você enfrenta os seus Getsêmanes vai mostrar que tipo de cristão ou pequeno Cristo você é. Já parou para pensar? Para pensar não, para analisar, porque é questão de lógica textual. Já analisou, já parou para observar como que Jesus reage a tudo que vai acontecer após Getsêmani? Ó, aqui comigo, um pouco mais da sua atenção, por favor. Já parou para analisar como nosso Senhor Jesus vai enfrentar tudo que vem pela frente após Getsêmani? Vamos lá. Como ele reage com os discípulos que dormiram e não velaram com ele? É a primeira reação. Ele entra no jardim, segundo o versículo 37, entristecido, angustiado. E no final da sua oração intensa, ele está dizendo: Pai, pode derramar o cálice da ira. Irmão, como é que você reagiria diante de uma dor, de um sofrimento desse? A forma como você reage aos seus Getsêmanes irão dizer que tipo de crente você é. A primeira coisa é como Jesus reagiu a Pedro, a Tiago, a João, aos 11, porque Judas não está mais aqui entre eles. Ele chama os 11 para velar, para orar com ele, e nenhum deles abraçou Jesus. Nenhum deles passou a mão sobre o sangue de Jesus que saía dos seus poros. Nenhum deles. Como Jesus reagiu a esses homens que o deixou sozinho na oração? Sabe como? Jesus levantou e disse: vamos embora. Levanta. Vamos embora. É assim que você tem que reagir com as pessoas que estão dormindo fracas. Vamos embora, levanta, ora, lê a Bíblia. Não abandona a obra não. Faz a sua parte. Deus vai te capacitar. Estou aqui para te ajudar. Mas você tem que orar, jejuar, ler a palavra. Você tem que estar na presença de Deus. Você tem que servir. Se você for servir, se você for fiel, se você for santo, se você tiver uma vida de oração, se você meditar na palavra, vamos embora. Está aqui, segura na minha mão, vamos embora. Levanta, levanta, acorda, acorda. Porque na verdade a maioria de nós reage de outra forma. Como? A gente despreza. Vamos lá. Como ele reagiu ao beijo da traição? Eu estou só seguindo o texto, irmão. Estou só seguindo pós-Getsêmani. Como Jesus reagiu ao beijo da traição? Deu um tapa na cara de Judas. Desculpa a expressão. Não sou muito de falar essas coisas. Jesus fez o quê? Deu um tapa em Judas.
O que ele fez com aquele que lhe deu um beijo à traição? O chamou de... Não, eu só vi duas pessoas. O que ele fez? O que ele disse? Chamou Judas de... Você acha que Jesus estava sendo fingido, chamando Judas de amigo? Você acha que Judas é como um de nós? Que bate nas costas, ei, meu amigo, virou as costas, fala mal. O nosso mestre se chamou Judas de amigo. É porque para Jesus, ele era amigo de Judas. Não acabou não, vamos lá. Como Jesus reagiu quando Pedro cortou a orelha do soldado do sumo sacerdote? Quem está ligado na palavra, diga amém. Vamos embora, vamos caminhar comigo, irmão. Você tem que chegar num lugar hoje aí com Cristo. Como é que Jesus reagiu quando Pedro pegou a espada dele e cortou a orelha do soldado do sumo sacerdote? O que Jesus fez? Qual a reação de Jesus? Com toda calma, toda tranquilidade, pegou a orelha do chão, botou a orelha no lugar de volta. Jesus fez um milagre. Vamos lá. Como Jesus reagiu quando Pedro, ou melhor, como ele reagiu quando os principais sacerdotes e os capitães do templo foram prendê-lo? É a sequência do texto. Os sumos sacerdotes e os capitães do templo foram prender Jesus. Como ele reagiu? Vocês estão com um pau aí para bater em alguém? Não precisa bater não, aqui ó. Diga comigo, ele se entregou. Como é que você reagiria quando alguém fosse contra você? Vamos lá. Como ele reagiu quando de maneira falsa o acusaram? Quando o Sinédrio o acusou, como Jesus reagiu? Ficando em silêncio. Vamos lá? Como ele reagiu quando foi abandonado pelos discípulos na hora mais difícil? Somente um ficou perto dele, João. Os outros 10, para ser um pouco mais preciso, 9 discípulos deixou sozinho Jesus. Como é que Jesus reagiu? Simplesmente olhou a atitude deles. Vamos lá? Como ele reagiu quando enfrentou Pilatos, Anás, Caifás? Como que ele enfrentou Pilatos, Anás, Caifás, o acusando de maneira falsa? Como que ele reagiu? Em silêncio. Aliás, silêncio é a melhor resposta de um sábio. Somente os sábios sabem responder com o silêncio. Vou repetir. Somente os sábios sabem responder com o silêncio. Vamos lá? Como ele reagiu quando foi ferido, vilipendiado e torturado pelos soldados romanos? Como que ele reagiu? Sabe como? Se deixando ser moído. Por que ele reagiu assim? Porque estava escrito em Isaías 53: ele foi moído pelas nossas transgressões. Essa aqui é forte. Como ele reagiu indo para o Gólgota,
em humilhação, com uma multidão vendo o seu flagelo. Como ele reagiu? Sabe como? Cantando, louvando, citando salmos. Ai, meu Deus. Os analistas do Novo Testamento vão dizer que quando Jesus estava indo em direção ao Gólgota, ao Monte Caveira, a multidão estava lá, gritando, vilipendiando, humilhando Jesus. Mas ele ia para o Gólgota, citando os salmos, louvando a Deus. Como que você reage quando você tem que levar a sua cruz? Sai o que da sua boca? Louvor? Ou reclamação e murmuração? Como ele reagiu quando o penduraram no madeiro? Sabe como ele reagiu? Enquanto ele pôde, ele olhou para o alto, porque ele sabia que era questão de poucas horas, seus pulmões seriam tomados por uma pressão interna tão forte que ele não iria conseguir respirar. Então, como ele reagiu quando o penduraram na madeira? Enquanto ele pôde, olhou para o alto. E por que ele está olhando para o alto? Porque ele está tentando tirar o mais profundo do seu fôlego para dizer a sua última palavra por nossa causa. Meu Deus. Essa é a última. Tem muitas, eu vou ficar só com essa. Como ele reagiu quando o Pai lhe abandonou na cruz por causa dos nossos pecados? Como ele reagiu? Você vai falar isso comigo. Diga assim: ele entregou o seu espírito. Se você não dizer um glória a Deus, um aleluia, tem alguma coisa errada com você, irmão. Como ele reagiu quando o Pai lhe abandonou na cruz por causa dos nossos pecados? Como ele reagiu? Ele entregou o seu espírito. Aleluia. Entendeu agora essa verdade? A maneira como você reage na vida sinaliza que tipo de crente você é. Entendeu? A maneira como você reage, as sequências da sua vida irão determinar que tipo de crente você é. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? O senhor quer dizer que Jesus saiu fortalecido em Getsemane? Exatamente. Ele saiu fortalecido do Getsemane. Senão, não enfrentaria tudo isso depois dele. Ele só enfrentou porque ele saiu fortalecido do Getsemane. Irmão, você vai sair fortalecido daqui hoje em nome de Jesus, para você enfrentar a vida aí para frente. Você vai sair daqui hoje fortalecido em nome de Jesus. Vou repetir, você vai sair daqui fortalecido aqui hoje em nome de Jesus. Se você tem vivido o seu Getsemane da forma como Jesus viveu, pode ter certeza, você sempre será ou sairá mais forte. Você não vai viver um dos piores problemas da igreja moderna contemporânea, além da síndrome do sono. Tem mais duas síndromes: a síndrome do desânimo e a síndrome da desistência. Jesus te trouxe aqui nessa noite para você vencer a síndrome do sono, a síndrome do desânimo e a síndrome da desistência. Jesus te trouxe aqui nessa noite para te dizer isso.
Pastor, eu não estou enfrentando um Getsemane. Uma hora você vai enfrentar, porque faz parte da realidade daqueles que estão na terra para fazer a vontade do Pai. Uma hora você vai enfrentar um Getsemane, e quando você enfrentar, mergulhando a sua alma, seu espírito, orando, fazendo a vontade de Deus, irmão, você vai sair todas as vezes fortalecido. E eu termino te respondendo por que a gente sai fortalecido. Por que a gente sai fortalecido dos nossos Getsêmanes? Por que a gente sai fortalecido dos nossos desertos, das nossas provas? Por que a gente sai fortalecido? Eu te respondo. Porque o Pai quer fazer com que a vontade dele se realize através de nós e em nós. E você acha que Deus não vai te fortalecer, irmão, quando você se propor fazer a vontade dele? Irmão, ele vai te fortalecer. Uma das maiores crises que eu tive na minha vida, eu estava no 3º ano do seminário. Cadê os seminaristas? Que crise. Acordei pela manhã. Eu tive, na verdade, 2 crises. Uma foi no 2º e a outra no 3º. Não vou contar do 3º, vou contar do 2º, para a gente fechar. Eu acho que eu já contei, se eu contei, vou repetir. Porque velho gosta de repetir história. Você está rindo porque você não chegou nessa idade ainda. Eu vou parar. Pensei, nem falei com Teia. Eu vou desistir. Vou parar. Vou trancar minha matrícula. Vou falar com quem? Vou falar com o meu pastor. Pastor Mário Henrique Erdi Leão. Eu trabalhava na escola lá de Custodópolis como recreador e dava aula de ensino religioso para as crianças. Com a minha alma angustiada. Quando o pastor Mário chegar aqui, eu vou falar com ele que vou trancar minha matrícula. Assim aconteceu. O pastor Mário chegou, eu falei: pastor, só pode me ouvir um pouquinho? No pátio da Igreja Batista de Custodópolis. E eu falei para ele: pastor, eu vou parar. Por isso, eu vou parar, vou trancar minha matrícula. Ele, Ele usava não usa, um óculos de fundo de garrafa, 10 vezes pior do que o meu. E o óculos dele caía no nariz, e eu falava, ele fazia assim toda hora. E eu cá comigo: pastor, não vai reagir não? Não vai botar a mão no meu ombro, vai orar por mim? Pastor, não vai chorar comigo não? E quando eu terminei de falar, ele olhou para mim e falou assim: terminou? E virou as costas e foi embora. Aumentou a minha crise. Virou as costas e foi embora. No domingo eu cheguei sem saber o que pensar. E fui falar com ele de novo: pastor. Ele olhou para mim e falou o seguinte: Robson, quem é que chamou você? Ele: foi Jesus. Quem é o dono do seu ministério? Jesus. Então eu não tenho nada para dizer para você. Fala com ele. Mas eu tenho uma coisa para te dizer. Se você chegou até aqui, significa dizer que Jesus vai com você até o fim. Por isso que quando eu fui ordenado ao ministério da palavra, o Senhor me deu Isaías 41:10.
Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, te fortaleço e te sustento com a minha destra fiel. Eu estou aqui nessa noite para dizer a você: não para não. Não desiste não. Porque quem chamou você é dono de todas as coisas. Quem chamou você para fazer a obra é Ele. Ah, só está falando porque o senhor é pastor. Não, não sou pastor. Não é só porque eu sou pastor, não. É porque o Senhor chamou todos nós. Se você parar, a alma do Senhor não vai ter prazer em você. Pastor, mas eu estou sendo prensado. Está tão difícil, pastor. Eu estou sendo prensado. É porque o Senhor está tirando o melhor de você. Beber desse cálice não é fácil. Eu sei que não é. É necessário beber o cálice amargo da prova. Porque quem bebe o cálice amargo da prova vai experimentar o doce cálice da graça. Somente aqueles que se dispõem a beber o cálice amargo da prova terá condições de entender e de beber o doce cálice da graça. Eu vou pedir para você abaixar sua cabeça nesta noite. O Senhor tem 2 convites nessa noite. Não sou eu, é o Senhor. Primeiro convite de Jesus é para você que está aqui hoje, mas que ainda não entregou a sua vida a Ele. Eu não preciso dizer para você se sensibilizar que Jesus morreu na cruz do Calvário para você, porque eu sei que você sabe. Mas com todo amor e carinho que há em nós aqui, em mim que estou falando e nos irmãos que estão orando, com todo carinho eu te falo, irmão querido, que ainda não tem a sua vida salva por Jesus. Vale a pena você entregar a sua vida por aquele que morreu no seu lugar. Porque somente aquele que morreu no seu lugar pode dar a vida eterna. Sabe, você que está aqui que não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, quando Jesus estava nesse Getsemane, ele olhou além da cruz e enxergou você. Ele viu você. E ao vir você, Ele te amou a ponto de chamar você para esse momento. E o que Ele pôde fazer por você, Ele fez. Agora é com você. Pastor, eu quero isso para mim hoje. Eu quero esse Jesus que sofreu tudo isso por minha causa. Eu quero. O que eu faço? Se entrega. Porque a eternidade começa numa entrega. O direito à vida eterna começa na entrega. A de Jesus já foi feita, agora é a sua. Creia e se entregue a Ele agora, do jeito que você está. Se entregue. Basta você orar com fé, em seu coração, crendo que Ele está aqui para te ouvir. Eu vou te ajudar, mas a fé é tua. Você que não tem convicção da eternidade, da sua salvação, que não entregou a sua vida para Cristo, é agora o seu momento de se entregar a Ele. Não precisa falar em voz alta, fala no seu coração assim comigo: Jesus, eu quero me entregar a Ti. Eu creio que o Senhor morreu por mim. Eu entrego minha alma, o meu corpo, o meu espírito a Ti. Me salva, me liberta, me perdoa.
assim eu me entrego a ti, Jesus, e para sempre eu sou teu.